Aumentou para 11 milhões o número de famílias que participam da tarifa social que concede descontos de até 65% nas tarifas de energia elétrica. E ontem foi realizada aqui em São Luís uma reunião para o lançamento do Atlas Energético do Maranhão. Sobre esses assuntos, nós recebemos aqui pelo Skype o diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa. Bom dia, senhor Sandoval. Bom dia, Soares. Bom dia, e a todos que nos acompanham. Uma satisfação muito grande poder falar desses dois temas para a sociedade do estado do Maranhão. Vamos começar então falando da tarifa social. Quem tem direito a essa tarifa social? Bem, Soares, se você me permite, eu gostaria antes de explicar o que é o desconto da tarifa social na conta de energia elétrica e esperando, inclusive, que mais consumidores possam aderir a esse desconto. O programa da tarifa social foi instituído em 2010 e concede descontos escalonados na conta de energia de consumidores de baixa renda. Por exemplo, 65% de desconto para os primeiros 30 kWh, 40% de 31 a 100, 10% de 101 a 220 kWh. Indígenas e quilombolas, uma comunidade bastante representativa no Maranhão, tem desconto de 100% no consumo até 50 kWh, 40% entre 51 e 100, 10% de 101 a 220. Em média, cada família consome 126 kWh e recebe um desconto de 24. De R$24. Para ter acesso ao programa, a pessoa tem de atender alguns critérios. Devem estar inscritos no cadastro único e, para isso, devem ter uma renda familiar per capita de meio salário mínimo ou uma renda familiar menor ou igual a 3 salários mínimos, mas neste caso tem que fazer uso de aparelhos contínuos ligados à eletricidade ou receberem o benefício de prestação continuada de assistência social. Para estes casos, idosos maiores ou iguais a 65 anos e deficientes. E o ponto que é muito relevante é onde e como buscar esse desconto, esse subsídio. Deve procurar os CRAs das prefeituras e esses CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social, solicitar a inclusão no cadastro único. Nesse momento de pandemia, nós temos esse acesso mais facilitado, que podendo ser feito também por telefone, internet e também nas agências da Caixa Econômica Federal. O caminho mais comum é o próprio consumidor ir até a distribuidora, no caso Equatorial Maranhão, e pedir a inclusão do benefício. Contudo, nós da ANEEL temos incentivado o que nós chamamos de busca ativa, que é a própria distribuidora a ajudar as prefeituras e os próprios consumidores a terem acesso aos descontos. No início a gente falou que ontem foi feito, o lançamento do Atlas de Energia do Maranhão e eu queria que você explicasse o que seria esse Atlas e qual a importância dele. Bem, o Atlas, conceitualmente, ele consiste de um estudo do potencial de geração de uma determinada região, para identificar quais os melhores locais para a instalação de usinas eólicas e solares. Eólicas tanto no mar como na terra, solares, biomassa, hidrelétrica, entre outros. Apesar de haver um senso comum, pelo fato do estado do Maranhão ser um estado localizado na região Nordeste e ter muito vento e muito sol, é necessário escolher os melhores locais, com os maiores potenciais, porque se isso não for feito, há um grande risco do projeto não ter muita viabilidade e não conseguir vender essa energia nos leilões. Outros estados já possuem Atlas, mas o estado do Maranhão ele contará com algumas inovações que tornarão o Atlas o mais moderno do país. Quais são essas inovações para o nosso telespectador entender melhor? Primeira delas, Soares, é que a tecnologia que vai ser utilizada nesse estudo, ela será inovadora e uma das mais modernas do mundo. Ela utilizará equipamentos como os LiDAR, SODAR, que são equipamentos modernos que não são normalmente utilizados para esse tipo de estudo, que normalmente utilizam apenas torres micrometeorológicas e solarimétricas. Na realidade, o projeto contemplará essas duas tecnologias. Adicionalmente, contará de forma inédita
com uma grande sinergia entre a academia, uma rede de universidades, nas quais a UFMA faz parte e lidera esse processo. Contará com contribuição da indústria, Federação das Indústrias do Estado do Ceará e Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, e consultorias internacionais. E, por fim, o principal e o maior diferencial desse projeto: ele será uma plataforma interativa de energias renováveis, que permitirá atrair novos investidores de forma interativa. Ou seja, uma vez concluído o Atlas, de forma interativa, o investidor escolhe um ponto do estado, clica naquele ponto e o sistema já dá automaticamente uma orçamentação, o potencial daquele local, quais os custos que ele terá para a conexão na rede elétrica, e permitirá que ele já faça um estudo de viabilidade econômica do seu projeto. O senhor falou que outros estados já possuem o Atlas, né? Atlas semelhante. Quais são os resultados que tem apresentado nesses estados? Vamos citar aqui apenas dois para mostrarmos a grande vantagem e também mostrar o quanto o Maranhão, ao longo dessa corrida renovável, ele ficou para trás. Veja, o estado do Rio Grande do Norte, ele teve o seu Atlas em 2003, o primeiro. O estado do Ceará, a grande inspiração para o Atlas do Maranhão, ele já teve o seu primeiro Atlas em 2000 e o segundo Atlas em 2020. Esse segundo Atlas, já um Atlas bastante moderno, e o estado do Maranhão terá um ainda mais moderno do que o do estado do Ceará. O que a gente observa nos leilões que são realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica é que os investidores, eles ficam mais confortáveis, eles ficam mais seguros em instalar usinas onde já há um estudo prévio de viabilidade. Porque, do contrário, o próprio empreendedor tem que fazer esse estudo, aguardar um tempo para as medições e só aí decidir se faz ou não o investimento. O que nós estamos propondo aqui é que o Estado vai entregar essas medições e o agente não vai perder tempo em fazer uma prospecção mais aprofundada. Diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, a gente também gostaria de saber como o consumidor aqui do Maranhão pode ter acesso às informações da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando é que ele pode recorrer à ANEEL? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem a nossa ouvidoria, telefone 167, e isso para, vamos dizer assim, as reclamações mais recorrentes. O que a gente estimula bastante, dado o tamanho do nosso país, é que o consumidor de energia elétrica, quando ele tiver qualquer problema, em um primeiro momento ele faça a reclamação junto à distribuidora local, no caso a Equatorial. Há um conjunto de procedimentos que são definidos pela ANEEL. O que eu quero dizer com isso? Com muita segurança, faça sua reclamação junto à concessionária e a sua demanda não sendo atendida, é o que nós chamamos de atendimento de segundo nível, o assunto entra na agência. A partir daí, a nossa área, primeiro de ouvidoria, estuda o caso e verifica se precisa de alguma ação mais aprofundada, seja das áreas de fiscalização, seja das áreas de relacionamento com o consumidor da agência. A gente só tem a agradecer ao senhor por essa entrevista. Eu gostaria só que o senhor repetisse esse telefone para o nosso telespectador. 167. Muito obrigado, então. Bom dia.